Os 4 homens misteriosos dos Provérbios. Nunca confie nos homens que fazem isso. Número 1, o tolo. Há uma personalidade que Salomão nos diz para evitar. Quem é essa pessoa? O tolo. Agora, quando você ouve esse termo, algumas coisas vêm à mente. No entanto, a visão bíblica desse indivíduo pode ser bem diferente. De acordo com o livro de Provérbios, essa pessoa é alguém que, assim que se junta a um novo grupo de pessoas, imediatamente causa conflito entre os membros do grupo. A contenda sempre que e onde quer que esse personagem apareça no livro de Provérbios. Consequentemente, os jovens são alertados a se manterem afastados dele. Isso também é o cerne do conselho que Paulo deu a Tito sobre a pessoa que gera tal conflito. Quando você ouve tolo, não significa estúpido. Essa pessoa pode ser um advogado, um juiz, um piloto ou qualquer outro profissional. Existem 3 categorias dessas pessoas. O quesil. O quesil é o mais comum. No total, o livro de Provérbios contém 49 ocorrências dessa frase. Ele é cabeça dura e teimoso, porque ele é míope, ele rejeita o conhecimento dos outros. Provérbios 1, 22. Até quando vocês, simples, amarão a simplicidade? Pois os escarnecedores se deleitam no seu escárnio e os tolos odeiam o conhecimento. A sabedoria coloca indivíduos carentes de sabedoria em apuros, exigindo uma explicação para sua condição e perguntando: até quando? Quantos mais dias, meses ou anos os simples rejeitarão ou negligenciarão a ajuda da sabedoria? Se o chamado foi estendido por algum tempo, até quando? Este aviso é dado por uma recusa prolongada, porque a sabedoria tem sido ignorada repetidamente. O problema desses simples é que eles se regozijam em sua simplicidade. Eles escolhem permanecer em sua ignorância ingênua, em vez de fazer o esforço e os ajustes necessários exigidos pelo amor e busca da sabedoria. Provérbios 18, verso 2. O tolo não tem prazer na compreensão, mas em expressar seu próprio coração. O homem ou a mulher sábia tem grande satisfação no conhecimento, compreensão e sabedoria. Isso não acontece com aqueles que não têm compreensão. Eles não gostam de ser sábios. Ele é teimoso e, como resultado, fica parado como um poste no meio de um riacho. Ele deixa todos passarem por ele, mas fica onde estava. Mas em expressar seu próprio coração, o que ilumina o insensato é expressar seu próprio coração. Se ele faz perguntas, é para mostrar o quão esperto ele é, em vez de aprender. Ele está preocupado consigo mesmo, em vez de Deus, e sua tolice decorre do fato de que ele tem prioridades erradas e está procurando prazer nos lugares errados. O segundo tipo é Nabal. Nabal é usado 3 vezes nos Provérbios. Esse indivíduo carece de percepção espiritual, sensibilidade religiosa e moral. Provérbios 17, verso 21. Aquele que gera um escarnecedor o faz para sua própria tristeza, e o pai de um tolo não tem alegria. O terceiro tipo de tolo é um evil. Ele é arrogante e desdenhoso. Ele despreza a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Nabal é o nome do tolo, e pelo resto do vídeo chamaremos o personagem dos insensatos de Nabal. Quais são as características de Nabal? Em primeiro lugar, ele é fechado. Ele é fechado para Deus. Salmo 14, verso 1. O tolo diz no seu coração: não há Deus. São corruptos, fizeram obras abomináveis. Não há quem faça o bem. Davi olhou para aqueles que negaram a existência de Deus e concluiu que eram Nabais. Davi afirma isso porque há provas inegáveis de que há um Deus. Características de um indivíduo insensato. Ele é fechado para a razão. Outra característica do insensato é que ele tem um temperamento ruim. Seu temperamento é violento e rápido. Provérbios 29, 11. O tolo revela todas as suas emoções, mas o homem sábio as segura. Essa pessoa tem a tendência de acreditar que todos estão interessados em todas as suas emoções. Um homem sábio as segura. O homem sábio sabe que há um momento e lugar para expressar seus sentimentos,
mas nunca deve imitar este indivíduo em expor todos os seus sentimentos. Provérbios 12:16. A ira do tolo é conhecida imediatamente, mas um homem prudente esconde a vergonha. O homem não tem autocontrole para esperar e deixar a raiva imediata passar antes de responder. Ele faz a maioria das coisas por impulso, sem pensar. No entanto, um homem prudente esconde a vergonha. O homem sábio e prudente sabe que muitas vezes a coisa certa a fazer é ocultar a vergonha. Eles não reagem impulsivamente, mas pensam nas coisas primeiro. Não é tanto que o homem sábio reprima a raiva ou os sentimentos, mas que ele é mais astuto em lidar com isso. Este indivíduo encontra prazer no mal. Provérbios 10, verso 23. Fazer o mal é como um passatempo para um tolo, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O mal é visto como uma forma de diversão e recreação pelos imprudentes. Há também um aspecto competitivo no mal entre os imprudentes, cada um tentando superar o outro. Um homem de entendimento tem sabedoria. O homem ou mulher de sabedoria vê o mal pelo que é e o evita. A busca pela sabedoria é um passatempo para um homem sábio. Em outras palavras, ele obtém o mesmo senso de realização sendo sábio que um homem insensato obtém sendo mau. Provérbios 17, 24. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos do tolo estão nos confins da terra. Como devemos lidar com este Nabal? Primeiro, reconheça a dificuldade. Ele fará um escândalo quando confrontado publicamente. Provérbios 29, verso 9. Se um homem sábio discute com um homem tolo, seja o tolo irado ou risonho, não haverá paz. Os imprudentes responderão com raiva ou zombaria, mas nenhum dos dois levará à paz. Portanto, uma pessoa sábia deve ser cautelosa ao lidar com um indivíduo imprudente. A questão-chave é: como devemos lidar com ele? Primeiro, reconheça o desafio. Provérbios 15, verso 5. Um tolo despreza a instrução de seu pai, mas aquele que aceita a correção é prudente. No entanto, ajudá-lo não é sem esperança. Quanto mais cedo lidarmos com ele, melhor. Compartilhe o Evangelho e ore por ele. Tito 3, versos 3 ao 5. Pois nós mesmos também éramos outrora insensatos, desobedientes, enganados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo na malícia e inveja, odiáveis e odiando uns aos outros. Mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador para com o homem, se manifestaram, não por obras de justiça que fizemos, mas de acordo com a sua misericórdia, ele nos salvou através da lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Podemos e devemos, no entanto, fazer tudo o que pudermos para direcionar os corações daqueles que exibem tolice para a sabedoria e possivelmente salvar suas vidas e almas. Em segundo lugar, o preguiçoso. A preguiça leva seus vítimas a uma falsa sensação de segurança. Geralmente passa despercebida por aqueles que está afetando. O preguiçoso também se refere a mais do que a preguiça. Provérbios 19, verso 15. A preguiça lança alguém em um sono profundo e uma pessoa ociosa sofrerá fome. A preguiça tem um custo elevado, e um desses preços é a fome que alguém sofre quando suas necessidades não são atendidas pelo trabalho árduo. O homem ou mulher que é preguiçoso se coloca em uma armadilha de sono e fome. A preguiça não está escondida. Quando outras pessoas veem o seu trabalho, podem perceber a verdadeira natureza da pessoa que comanda essa organização. O autor diz: assim virá a sua pobreza como um invasor. Este é o destino do homem ou da mulher preguiçosa. Tão inesperadamente, violentamente e indesejavelmente quanto um homem armado, a pobreza descerá sobre eles por causa de sua negligência malévola. Qual é o caráter interno do preguiçoso? Primeiro, ele não tem motivação interna. Ele não terminará as coisas. Provérbios 19, verso 24. Um preguiçoso enterra a mão na tigela e nem ao menos a leva à boca novamente. Salomão tinha uma imagem de um preguiçoso sentado à sua comida com a mão enterrada na tigela. Essa representação humorística é amplamente exagerada. Foi destinada a qualquer um que comece um projeto, mas precisa de mais vontade para concluí-lo.
Outro aspecto do caráter interno do preguiçoso é que ele tem desejos internos, mas é impotente para realizá-los. Provérbios 13, verso 4. A alma de um preguiçoso deseja e não tem nada, mas a alma do diligente será enriquecida. Outro aspecto da personalidade do preguiçoso é que ele é incapaz de planejar com antecedência ou fazer preparativos. Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não arará por causa do inverno. Ele implorará durante a colheita e não terá nada. O preguiçoso sempre encontra alguma desculpa para não fazer seu trabalho. Nunca é um bom momento para começar, porque ou é cedo demais ou tarde demais na estação. O inverno nunca para, e a terra está sempre muito congelada para ser arada. Qualquer desculpa funcionará quando o coração está determinado a não trabalhar. Outro traço do caráter do preguiçoso é que ele se engana. Ele racionaliza sua preguiça. Provérbios 22, verso 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. A preguiça, não o leão imaginário na rua, é a maior ameaça à sua vida e à segurança de seus vizinhos. Sua imaginação poderia criar não apenas um leão, mas todo um zoológico de feras selvagens. Livre-se de sua preguiça, e todos esses problemas e ameaças inventados desaparecerão. Outro traço interno do preguiçoso é que ele se considera sábio. Provérbios 26, 16. O preguiçoso se considera mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que podem responder com sensatez. Como o preguiçoso afeta os outros? Ele é uma irritação para os outros. Provérbios 10, 26. Assim como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, o preguiçoso é para aqueles que o enviam. Quem quer que contrate ou gerencie o preguiçoso ficará irritado com sua preguiça e falta de consideração pelo trabalho árduo. Dá a impressão de que o funcionário improdutivo é mais um incômodo para seus superiores do que para si mesmo. Este pequeno provérbio retrata a miséria que pode ser causada ao enviar um servo preguiçoso em uma missão. O preguiçoso também é dispendioso para os outros. Provérbios 18, verso 9. Aquele que é preguiçoso em seu trabalho é irmão daquele que é um grande destruidor. A preguiça é uma forma de roubo. Você vive do trabalho dos outros. Ser preguiçoso é uma forma de egoísmo, já que você se preocupa com seu próprio conforto. A preguiça é negligência. Você não faz o que deveria. Qual é o resultado de sua vida? O preguiçoso experimentará a falta. Provérbios 24, 34. Assim virá a sua pobreza como um invasor e sua necessidade como um homem armado. Outro resultado será a frustração. O desejo do preguiçoso o mata, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Provérbios 21, 25. O preguiçoso tem desejo. Ele não tem a iniciativa ou a energia para realizá-lo. Sua existência de desejos não realizados carece de satisfação e dá-lhe a impressão de que está gradualmente o devorando. Como pode ser curado um preguiçoso? O preguiçoso pode ser curado através de exemplos na natureza. Provérbios capítulo 6, 6. Vá até a formiga, ó preguiçoso. Observe seus caminhos e seja sábio. Provérbios 6, versos 6 ao 9. Vá até a formiga, ó preguiçoso. Considere seus caminhos e seja sábio, que não tendo capitão, supervisor ou governante, providencia seus suprimentos no verão e recolhe seu alimento na colheita. Quanto tempo você vai dormir, ó preguiçoso? Quando você se levantará de seu sono? Em vez de ir até a formiga, ó preguiçoso, a Nova Tradução Viva diz: tire uma lição das formigas, seu preguiçoso. O livro de Provérbios enfatiza a importância de trabalhar duro em algo. Há uma razão sólida para isso. A diferença entre sucesso e fracasso, entre a possibilidade de se sentir desapontado ou realizado, é frequentemente a quantidade de esforço investida. O verão é um período em que é possível trabalhar duro. No período de verão de sua vida, você deve estar trabalhando. A formiga trabalha duro quando o trabalho precisa ser feito. No verão e na colheita, o trabalho é feito. Isso significa que a formiga dá uma boa lição em seus caminhos e sabedoria. Lemos: por quanto tempo você vai dormir, ó preguiçoso?
Salomão confrontou o homem preguiçoso e exigiu uma explicação para seu comportamento. O pensamento é: você quer dormir? Por quanto tempo? Há vida a ser vivida e trabalho a ser feito. O sono é essencial para a saúde e o bem-estar de todos. O conselho de Salomão não é que nunca devemos dormir, mas que não devemos dormir em excesso. O sono é a característica definidora do preguiçoso. Para ele, o amor pelo sono é pura fuga. É uma recusa em enfrentar o mundo. Eclesiastes 5, verso 12. O sono de um homem trabalhador é doce, quer ele coma pouco ou muito. Número 3, o simples. Uma das categorias mais proeminentes de pessoas discutidas no livro de Provérbios é a pessoa simples. Uma pessoa que se encaixa nessa descrição é imatura e facilmente influenciada. O termo alguém que é aberto vem do significado hebraico da palavra, alguém com visões não decididas e, portanto, suscetível a influências boas ou más. Essa pessoa não é irreligiosa ou imoral, pelo menos ainda não, mas é uma pessoa infantil que está apenas começando na jornada da vida e, portanto, está prestes a decidir se vai em direção ao Senhor ou se afasta dele. É uma pessoa cujos olhos não podem ver ao redor do canto. Ele não conhece os perigos em que está se metendo. Ele caminha alegremente para sua destruição. Salomão escreveu o livro de Provérbios para essa pessoa. Provérbios 1, verso 1 ao 3. Os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para perceber as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, justiça, julgamento e equidade. O simples inclui quase toda a juventude e, infelizmente, muitos adultos. Ele precisa de sabedoria para proteger sua vida do mal que está à espreita, pronto para devorá-lo devido às suas maneiras simples. A Escritura precisa atuar como um filtro para ajudá-lo a passar pelos diversos pedaços de conhecimento inundando sua mente. Ser simples é uma fase no desenvolvimento de cada pessoa, muito parecida com a adolescência. A era simples da vida é algo que todos devem experimentar em algum momento de suas vidas. No entanto, a simplicidade também pode ser uma fase perigosa na vida, pois as pessoas simples são tão vulneráveis e ingênuas. Além disso, ser simples está a um passo de ser tolo. Então, esse momento crucial na vida de alguém deve ser vivido com extrema cautela. Características das pessoas simples, de mente aberta. Algumas pessoas podem ser facilmente influenciadas e levadas em diferentes direções, sem saber para onde estão indo, enquanto outras que são astutas e cautelosas seguem um caminho direto e claro. Provérbios 14, verso 15. O simples acredita em cada palavra, mas o prudente considera bem seus passos. O homem ou a mulher sábia não acredita que tudo é como parece à primeira vista. Embora eles pensem cuidadosamente nos outros, eles dão ainda mais consideração aos próprios passos. Outra característica das pessoas simples é que elas amam sua condição. Eles têm orgulho de serem de mente aberta e podem ver as consequências perigosas de seu comportamento. Há aqueles que encontram prazer em suas maneiras desatentas. Isso não é algo para amar. Quanto tempo alguém precisa permanecer simples? Na juventude, na velhice ou talvez no final de suas vidas? Outra característica das pessoas simples é que elas carecem de bom senso e astúcia em assuntos práticos. Ele é uma presa fácil para quem tenta seduzi-lo. Ele não a persegue ativamente, mas é arrastado de qualquer maneira. Ele tem pouca previsão do perigo iminente. Provérbios 7, versos 21 ao 23. Com seu discurso sedutor, ela o fez ceder. Com seus lábios lisonjeiros, ela o seduziu. Imediatamente, ele a seguiu como um boi indo para o abate ou como um tolo para a correção das ações, até que uma flecha atingiu seu fígado. Como um pássaro se apressa para a armadilha, ele não sabia que isso custaria sua vida. O conselho do mundo é aproveitar a juventude e tirar o máximo proveito dela. Quando você é adulto, você pode se estabelecer, ser religioso e se comportar corretamente. A sabedoria é como uma mulher graciosa oferecendo hospitalidade generosa.
A insensatez é como uma mulher ruidosa e desagradável, uma que é simples e não sabe nada, em busca de amigos. Um homem prudente prevê o mal e se esconde. Os simples seguem em frente e são punidos. Provérbios 27:12. Aqueles que são ingênuos e desprovidos de sabedoria são cegos para o perigo potencial ao seu redor. O que acontecerá com os simples? Em primeiro lugar, suas maneiras simples podem destruí-los. Provérbios 1 versos 31 e 32. Portanto, eles comerão o fruto de seu próprio caminho e se encherão de suas próprias fantasias, pois o afastamento dos simples os matará e a complacência dos tolos os destruirá. As consequências de rejeitar a sabedoria não podem ser evitadas. Esse amor pela insensatez resultará, em última instância, em morte e destruição. Aqueles que ouvem o chamado da sabedoria estarão seguros e livres de ansiedade quanto à presença do mal. Seu temor ao Senhor resultou em não terem medo do mal. Como podemos corrigir os simples? Em primeiro lugar, ele pode aprender com a disciplina e a queda de outros. Provérbios 21 verso 11. Quando um zombador é punido, o ingênuo se torna sábio. Quando uma pessoa sábia é instruída, ela adquire conhecimento. Os homens e mulheres sábios não precisam aprender tudo através de sua própria miséria. Os simples podem aprender por meio da instrução na palavra de Deus. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. A testemunha do Senhor é certa, tornando sábio o simples. A palavra de Deus é confiável e inquestionável em sua precisão. Como o salmista escreveria no Salmo 119, verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida nos céus. Por ser tão certa, ela realiza a tarefa de tornar os simples sábios. Muitos indivíduos podem não ter tido uma educação extensiva ou uma criação privilegiada, no entanto, possuem grande sabedoria quando se trata de viver uma vida piedosa. Isso, muitas vezes, se deve ao seu estudo e confiança na palavra confiável do Senhor. Salmo 119, verso 130. A entrada de tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Foi assim que o salmista foi capaz de escolher o caminho da verdade. Ele estava em uma relação íntima com a palavra de Deus. Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. A simplicidade não é remediada pelo tempo, mas pela escolha. A passagem do tempo não trará essa mudança. Em vez disso, ela será resultado de uma decisão consciente. A fonte da sabedoria é a decisão de renunciar à tolice e buscar a sabedoria como se fosse um tesouro inestimável. Número 4. O zombador. Quem é o zombador? O zombador é às vezes referido como escarnecedor ou caçoilo. Ele é definido como um homem ou uma mulher caracterizado pelo desprezo. Uma pessoa que se encaixa nessa descrição exala um ar de desprezo. Ele zomba da moralidade, optando por ignorá-la em suas ações, enquanto tenta policiar as ações dos outros ao seu redor. Qual é o caráter do zombador? O zombador não buscará conselho sábio para si mesmo. Provérbios 15, verso 12. Um zombador não ama aquele que o corrige, nem irá aos sábios. Porque os tolos e zombadores odeiam a correção, eles também odiarão, não amarão, aquele que a traz. Ao rejeitar a correção, o zombador também rejeita a sabedoria e permanece aprisionado na tolice. Depois de estender um convite generoso, a sabedoria explicou a futilidade e a improdutividade de tentar impor sua sabedoria àqueles que não são receptivos a ela. Em contraste, o convite da sabedoria beneficiará o homem sábio e justo. Provérbios 13, verso 1. Um zombador não ama aquele que o corrige, nem irá aos sábios. O zombador também é arrogante e orgulhoso. Provérbios 21, verso 24. Um homem orgulhoso e arrogante. O zombador é o seu nome. Ele age com orgulho arrogante. O zombador também se deleita em zombar. Zombar é um jogo prazeroso para o zombador. Alegrar-se com a desgraça do outro revela um coração frio e sem compaixão. Aquele que despreza o seu semelhante desta maneira deve esperar que Deus responda e ofenda o mais fraco.
Aquele que se alegra com a desgraça do outro terá, no curso do justo governo de Deus, a sua própria multiplicada, os resultados de suas ações. Ele é visto como uma abominação para a sociedade. Provérbios 24, verso 9. A elaboração da tolice é pecado, e o zombador é uma abominação para os homens. O zombador também se condena. Romanos 2, verso 1. Portanto, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que julgas, pois em que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas. Salomão acreditava que a sabedoria e a humildade estão intimamente ligadas. Aqueles suficientemente sábios para compreender a verdadeira natureza de Deus e de si mesmos exibirão naturalmente humildade apropriada. O ambiente de contenda e insultos vergonhosos cessa quando a pessoa divisiva parte, lembrando-nos que o ambiente de contenda e insultos vergonhosos cessa quando a pessoa divisiva parte, lembrando-nos que o comportamento humano causa conflitos. O aviso é necessário porque esses enganadores não se revelam. Eles usam discursos lisonjeiros e miram nos ingênuos, frequentemente novos crentes. Lemos: enganar os corações dos simples. Isso demonstra que os divisores e enganadores impactam apenas alguns. Não devemos esperar até que todos estejam divididos ou enganados antes de agir contra os divisores e enganadores. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, pois estamos em constante aprendizado. E gostaria muito de compartilhar ideias com você nos comentários. Vou ficando por aqui e que Deus abençoe grandemente a todos nós. Amém.